Fui criada numa família católica não praticante e depois, com os meus 13 anos até os meus 20 anos mais ou menos, eu entrei em uma igreja que hoje eu considero, que hoje eu tenho mais claridade para entender que era uma igreja da porta aberta, na verdade, né? Da porta aberta, da porta larga, como se diz. Estive ali por muitos anos e eu conhecia muito bem as doutrinas da minha religião, ainda que eu tinha algumas dúvidas sobre algumas coisas, mas eu nunca questionei e nunca busquei realmente a verdade de conhecer a fundo o fundamento daquela igreja, que é uma das igrejas mais milionárias que tem hoje no mundo. Ali não havia pregação contra a vaidade, a maquiagem, qualquer tipo de vaidade e adorno que a mulher pode usar. Ali não havia pregação contra a televisão, contra o futebol. Não havia pregação contra nada dessas coisas. Não pregava a santidade nessa igreja. E eu estive assim acomodada por muitos anos, pois eu achava que estava tudo bem, estava tudo certo. Eu fazia todas essas coisas, então para mim não era um bicho de 7 cabeças me titular como cristão, já que eu fazia essas coisas. Podia ver filme, podia escutar música do mundo, não havia nada. O pensamento que pregavam ali é que não havia nada demais. Enquanto você orasse e lesse a palavra, e você fosse uma pessoa que perdoasse e servisse seu próximo, isso eram as chaves principais para você conseguir uma passagem para o céu. E hoje eu vejo que não é assim. A salvação é mais complexa e mais difícil do que nós imaginamos. Não é qualquer pessoa que entra no céu. E o erro do ímpio hoje é achar que todo mundo que morre vai para o céu. Não é assim, irmãos. A passagem para o céu, ela tem um preço a ser pagado. Preço divino, preço de santificação, preço de abandono das coisas do mundo e morrer para as coisas desse mundo. Esse é o preço que o Senhor quer. Enquanto ir para o inferno é de graça, basta você viver como você bem entender e fazer o que você bem quiser, que o seu destino é esse lugar. Então, basicamente, ir para o céu você tem que pagar um preço, e esse preço muitas pessoas não querem pagar hoje em dia. Até as pessoas que se titulam cristãos, muitos não querem deixar os seus pecados. Se titulam e se dizem cristão, mas não querem deixar as coisas do diabo. Eu falo isso porque eu também era assim. E durante o meu testemunho eu gostaria de deixar 2 alertas aos irmãos, para que os irmãos não venham cometer o mesmo erro que eu cometi. E vou contar isso para que os irmãos possam acordar e despertar realmente, para os irmãos caírem em consciência que estão sendo enganados pelas artimanhas do diabo. Como eu disse aos irmãos, eu estive nessa igreja até os meus 20 anos ativas e fiquei indo e vindo. E como qualquer pessoa que cai no mundo, eu decidi provar várias coisas do mundo. Nelas eu provei bebida, provei cigarro, comecei a fornicar com pessoas, com homens, né? Era normal namorar, fornicar. E é isso que acontece com uma pessoa que é cristão quando cai no mundo, ou com um ímpio. Quando você começa a fazer as coisas erradas, elas se tornam naturais, você não sente mais nada. Esse é o Espírito Santo que se afasta de você. E nada é pecado, tudo é normal. E assim eu estava, irmãos. Fiz um montão de coisas erradas das quais eu não tenho orgulho, eu tenho vergonha e já chorei muito. E já clamei muito em minhas orações e perdão ao Senhor, que eu nunca mais voltaria a fazer essas coisas que eu fiz. Porque se o Senhor foi misericordioso e me manteve com vida, se eu houvesse morrido nessa época, certamente o meu destino seria o inferno, com certeza. Nesse tempo de estar no mundo, eu conheci o meu marido, que para mim, naquele momento, ele era um homem decente, trabalhador e honesto. E essas são características suficientes para que eu pudesse querer vir formar uma família com ele. E como qualquer casal, com qualquer casamento, tivemos altas e baixas e sofremos muitos problemas. Mas um dos problemas mais intensos que sempre teve o nosso casamento foi a nossa vida econômica, a instabilidade que tinha a nossa vida econômica. E foi justo nesse momento que só quando eu tinha problemas, aflições e preocupações, e aquele aperto no coração que ninguém podia me escutar, me sentia sozinha e abandonada, era nesse momento que eu buscava a Deus. E esse também é o nosso erro, buscar a Deus só quando estamos na aflição, no problema. Às vezes nos esquecemos até de agradecer o pouco que temos, enquanto muitos não têm nada. E assim eu fiz, irmãos.
De um tempo com tantos problemas acontecendo, eu percebi, eu comecei a sentir aquela saudade, a falta de servir a Deus. Comecei a sentir um vazio na minha vida. A vontade de servir a Deus era grande, mas eu não estava ainda em nenhuma igreja, porque até então eu acreditava que aquela igreja que eu ia era uma igreja que pregava a verdade. E hoje eu sei que era uma igreja... Hoje eu tenho a consciência que é uma de muitas igrejas Babilônia, que tudo é graça e nada é pecado, que é o maior engano de Satanás, que está levando e levará muitos cristãos para o inferno. Se você está numa igreja que deixa você fazer o que você quer, você vai ser mais um perdido, porque se um pastor está perdido, ele vai guiar mal as suas ovelhas e você será um enganado. Se você está numa igreja que deixa você fazer tudo o que você quer, que o pastor não fala nada, então saia dessa igreja, meu irmão, porque é uma igreja Babilônia. O Espírito Santo não habita em igrejas assim, de igrejas que pregam meias verdades e não pregam a verdade. E você vai ser mais um perdido, e foi isso que aconteceu comigo. Essa é a primeira alerta que eu estou deixando aos irmãos. Tenham cuidado na igreja que vão. Tenham cuidado na igreja que você está indo. Peça orientação do Senhor, peça discernimento para o Senhor, mostrar para você uma igreja que pregue realmente a verdadeira doutrina, porque para muitas pessoas, pequenas coisas que eles acham que não é pecado sim. Como, por exemplo, quando eu estava nessa igreja, lá não era pecado você ver a novelinha, ver a televisão. Não era pecado você ir para o cinema, ver aquele filme do Homem-Aranha. Não era pecado você ser uma mulher devassa, né, no teu leito conjugal com teu esposo. E hoje, como cristão, eu vejo que não é assim. No leito conjugal, nós não somos prostitutas. Homens, alertem-se, suas esposas não são prostitutas. Até no leito conjugal, não somos igual às pessoas do mundo. E assim eu segui a minha vida, como disse os irmãos. Muitas coisas começaram a me incomodar realmente. Comecei a sentir essa tristeza, esse vazio. E um dia, como muitos dos outros, eu estava vendo testemunhos no YouTube e comecei a ver testemunho de arrebatamento, testemunho de libertamento. Realmente eu não conhecia como funcionava o mundo espiritual, irmãos. Né? E comecei a ver testemunhos, eu via, eu esquecia e voltava à minha vida normal. E assim passou bastante tempo. Até que um dia eu caí no canal Evangelismo Online e comecei a ver todos os testemunhos. E sempre via nos comentários das pessoas, nos testemunhos, e até em outros canais também, as pessoas comentando. O testemunho que me libertou e que me ajudou a ver as coisas com claridade foi do pastor Kenzo Atsushi e do seu filho Robert Atsushi. E eu fiquei pensando, mas quem é esse homem que todos falam dele? Quem é esse homem? Eu fui buscar quem era Kenzo Atsushi e foi que eu escutei as novas experiências dele. Quando eu escutei as novas experiências deles, irmãos, ainda sabendo que eu adorava usar maquiagem, que eu gostava de estar muito bem produzida, como diz nós mulheres, que eu gostava de ver o meu filme, que eu gostava de usar objetos eróticos no meu leito conjugal com meu marido para dar aquela pimentada, como se fala, né? Que eu gostava de ir para a praia e colocar aquela roupa, aquele biquíni. Gostava de fazer todas essas coisas, já short, calça, tudo, cortar, pintar o cabelo. Tanto que eu mesmo me propus e aprendi a cortar, pintar cabelo, ajeitar uma boa unha, que eu já nem ia no salão, porque eu gastava tanto dinheiro fazendo isso, que eu mesmo decidi aprender a fazer, e assim eu fazia. Quando eu escutei os testemunhos dele falando sobre todas as coisas que eu amava e gostava de fazer, irmãos, em nenhum momento, irmãos, eu tive dúvida que aquele testemunho era verdadeiro. Eu disse, quem é esse homem que foi tanto usado por Deus? E como a maioria dos irmãos que escutaram esse testemunho, eu fui buscar por minha própria vontade. Busquei em inglês, busquei em japonês, já que ele é japonês, busquei em espanhol e encontrei em inglês, encontrei em japonês, mas não encontrei nenhum registro de Kenzo Atsushi. Mas Deus jamais levantaria um homem no século 21 para pregar contra a vaidade, que prega a sã doutrina, que prega para você morrer para as coisas do mundo. É contraditório as pessoas dizerem que Satanás levantaria um homem assim. Nunca, irmãos, nunca, porque tudo que ele pregou tem base bíblica.
né? Então as pessoas elas entendem a Bíblia como elas entendem, como elas querem. Quando a pessoa ela começa a duvidar de um testemunho, quando ela começa a duvidar de um arrebatamento, meu irmão, minha irmã, Deus não é um Deus medíocre. Deus não é limitante. Ele é Deus e Ele pode tudo. Nós somos somente ovelhas e Ele nos usa como Ele quiser, porque Ele nos fez. E isso é difícil para algumas pessoas entenderem. Ele é Deus. As pessoas dizem, Deus não vai jogar ninguém no inferno. O que você quer? Que todo mundo que peca e leva uma vida para o mundo entre no céu? Não é assim. Não é que todo mundo entra no céu. No céu tem um preço a ser pagado, meus irmãos. Tem um preço a ser pagado. E esse preço é santificação, é oração, é morrer para as coisas desse mundo, é entrar na mesma esfera espiritual que o querido pastor Kenza Tsuchi entrou, de abandonar as coisas desse mundo. É nisso que requer para que possamos alcançar a salvação. Quando a pessoa começa a ter dúvida de um testemunho que fala sobre maquiagem, que fala sobre vaidade, que fala sobre prazeres que o mundo oferece, basicamente é porque ela não quer abandonar os seus pecados. Ela pode até acreditar, mas ela não quer deixar. Então Satanás é assim, ele dá o doce para você e fala, toma, não é pecado, curta, aproveite. E nosso destino, qual vai ser? O inferno. Então tome cuidado. Lembre-se, irmãos, que ele é o inimigo número 1 de Deus. E se ele é o inimigo número 1 de Deus, ele é nosso inimigo também. Ele não quer o nosso bem. Ele quer nossa morte espiritual, porque ele perdeu a sua salvação e quer que peçamos a perder também. Eu sei que, como muitos irmãos que foram libertados, despertados pelo testemunho do pastor Kenza Tsuchi, mesmo não tendo nenhum registro, nós vamos pela fé. E feliz daquele que tem fé, feliz daquele que não precisa ver para crer. Todos tenho certeza que têm vontade de ser levantados como ele, que têm o desejo de ter a mesma unção que eles. Eu também venho pedindo isso ao Senhor, as minhas orações, mas a gente sabe que não é de um dia para o outro. O Senhor vai moldando, transformando, vai lapidando como um diamante, até que possamos realmente chegar ao nível espiritual que agrade aos seus olhos. Nós temos que aprender a agradar, a cativar ao coração e os olhos do Senhor. Irmãos, se você que está escutando esse testemunho tem o desejo também de ter a mesma unção que ele, peça para o Senhor que quando chega esse momento, não permita, não deixe que a grandeza, que o orgulho, que a soberba entre no seu coração, porque senão você vai cair também. Eu vejo muito isso na pregação de alguns pastores, muita soberba, muito orgulho, se exalta pelo que faz. O Espírito Santo não habita assim. Peça para o Senhor para que você sempre fique em uma posição humilde, porque nós simplesmente somos homens e mulheres. Sem Jesus, somos nada, simplesmente somos usados na mão dele, simplesmente somos atalaias na mão do Senhor. Então, irmãos, eu comecei a colocar nas minhas orações, perguntar para o Senhor se esse homem havia existido. Comecei a perguntar para ele se esse homem havia existido, ainda que eu tivesse a certeza que ele haveria existido. Quem entende das coisas espirituais vai entender do que eu estou me referindo. Isso se chama discernimento espiritual. E não é todo mundo que tem, irmãos, não é todo mundo. Eu comecei a pedir para o Senhor nas minhas orações discernimento espiritual. De quando eu visse uma falsa pregação, quando eu visse um falso pastor, eu queria sentir mal-estar. Eu queria sentir algo que aquilo não era verdade. E quando fosse verdadeiro, eu gostaria de sentir alegria e gozo no meu coração. E o Senhor tem cumprido com essa parte nas minhas orações. Eu vejo muitos pastores falando heresias no púlpito, fazendo nos púlpitos bruxaria, feitiçaria. Tomem cuidado, irmãos. Não deixem qualquer pastor colocar a mão na sua cabeça para orar. Porque se lembra lá no testemunho do Kenzo que ele fala que ele transfere demônios e doenças. Eu fiquei muito alerta com tudo isso. Muito alerta mesmo. Como eu disse aos irmãos, eu comecei a fazer oração, comecei a pedir para o Senhor me mostrar realmente se era verdade. E tudo que eu queria, tudo que eu voltei a sentir, tudo que comecei a sentir, foi desconforto. Foi começar a me incomodar tudo o que ele havia mencionado em seu testemunho. Eu que sempre gostei de andar produzida, a maquiagem começou a me incomodar. A televisão
começou a me incomodar de uma tal forma que eu não sei explicar para os irmãos. Tudo que ele havia pregado, até no meu leito conjugal, começou a me incomodar. E o Senhor foi tirando pouco a pouco essas coisas da minha vida, e eu ainda estou em processo, porque ser cristão, irmãos, não é fácil, renunciar, morrer não é fácil, mas com oração, com dedicação, com leitura da palavra, o Senhor, Ele é conosco sim, Ele nos ajuda a morrer para essas coisas. Eu comecei a me sentir muito incomodada com tudo isso. Comecei muito, mas até então eu não tinha tirado nada, não tinha parado de fazer nada, eu só tinha me incomodada. Era difícil para mim jogar maquiagem, era difícil para mim deixar de ver televisão, era difícil para mim deixar de não fazer coisas devassas no meu leito conjugal. Então, irmãos, passaram-se dias e meses e eu sempre escutava o testemunho dele. Tanto que eu acho que eu já sei de memória todos eles, porque eu escuto quase sempre o testemunho dele. Quando eu sinto aquela fraqueza espiritual, eu vou e escuto de novo os testemunhos dele. Então, irmãos, como uma noite como qualquer outra, eu fui dormir tarde, eu costumo dormir tarde porque eu fico trabalhando às vezes até 3, 4 horas da manhã, mas nesse dia eu fui deitar, era quase 12 da noite. E aí eu sempre fazia minha oração, eu não lia a palavra, eu só fazia a oração, irmãos. Eu sempre fui preguiçosa para ler a palavra e é algo que eu tive que tirar força de mim para me ler não só a palavra, mas entender o que está escrito na palavra, ter discernimento espiritual para o que está escrito na palavra. Porque o homem não entende o que está escrito na palavra, mas se você tem discernimento espiritual, você vai entender o que está escrito na palavra. Porque a Bíblia não é um livro qualquer, ela é a palavra de Deus. Quando você abre a boca de Deus que está ali, é o que Ele quer que você faça. Ali tem tudo que precisamos para alcançarmos a salvação. E nós precisamos desse fortalecimento da palavra, do jejum e da oração. E até então eu não lia a palavra, não lia, só fazia a oração. E nesse dia eu fui deitar, irmãos, e comecei a me sentir estranha, comecei a sentir o meu corpo estranho, muito estranho. Quando eu ia fechar os meus olhos, eu sentia que meu espírito queria sair do meu corpo. E eu ficava, o que está acontecendo? Eu estou me sentindo meio estranha. Comecei a sentir meu coração, a palpitação do meu coração muito forte. Comecei a sentir as mãos e os pés muito gelados. E aí o meu marido, ele fica vendo televisão, tá? Que é esse outro ponto, outro alerta também. É outro alerta também que eu vou deixar para os irmãos. Eu comecei a me sentir estranha, eu levantei e vim até a sala, que é onde ele fica vendo televisão. E disse, eu estou me sentindo estranha. E ele disse, o que você está sentindo? Eu disse, eu não sei. Eu estou sentindo como se o meu espírito tivesse saído do meu corpo. Ele disse, essas coisas não existem. Eu disse, eu sei que tu é ateu. Eu sei que tu é ateu, mas eu estou sentindo isso. Na hora que eu falei que eu estava me sentindo estranha, eu ia caindo, eu ia desmaiando e ele me segurou. E aí, irmãos, eu senti, irmãos, que era a morte que vinha me buscar, não tinha outra. Eu senti que era a morte que vinha me buscar. Eu comecei a chorar, eu comecei a pedir perdão, começou a passar na minha mente todas as coisas erradas que eu tinha feito e principalmente, irmãos, as coisas que o pastor Kenzo já havia falado em seu testemunho e eu acreditando ainda não havia deixado. Eu fiquei daquele jeito, eu pedi perdão para Deus, eu pedi perdão para Ele, eu pedi, Senhor, por favor, não me leve, não deixa a morte me levar, eu não estou preparada, os meus filhos são pequenos, Senhor, eu quero, por favor, deixa eu fazer um concerto na minha vida, meu Pai. Irmãos, eu comecei a chorar, a clamar, a suplicar para que Ele não deixasse a morte me levar. Então meu marido ficou ali, me deu água com açúcar, disse, não, deve ser tua pressão, mas eu não tenho problema de pressão, eu não tenho problema de colesterol, não tenho problema de nada dessas coisas eu tenho problema. Eu fiquei me sentindo mal, irmãos, isso demorou muito, eu só fui conseguir dormir, pelo menos cochilar, já era de dia, já era quase 6 horas da manhã, ele ficou toda a noite comigo. Nisso, irmãos, a morte ela vinha praticamente me buscar todos os dias. Eu fiquei quase 20 dias nisso, sabe? Quando eu chegava à noite, já ficava com medo já ficava com medo porque acontecia isso. Eu disse, será que eu tô ficando louca? Será que eu tô ficando louca, meu Pai do céu? E uma dessas noites que eu me senti mal com o meu corpo, o hospital público daqui da minha cidade, onde eu vivo, fica a 3 quadras daqui.
Eu fui caminhando mesmo 4 horas da manhã, porque é uma cidade pacata, tranquila, não acontece nada, todo mundo se conhece quase. E aí meu marido disse, vai? Eu disse, não, eu não vou chamar, porque até chamar a ambulância, até eles virem, eu vou assim mesmo, que seja a vontade de Deus. E você fica com as crianças. E na hora que eu saí, irmão, eu senti uma carga negativa muito forte, que eu sabia que eu não estava sozinha. E o que estava comigo não era uma coisa boa, não era algo bom. Eu fui, cheguei até lá, o médico me revisou, me olhou, disse, você não tem nada.